Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira e está no ar mais um ateliê criativo. No vídeo de hoje, mais uma vez, eu quero falar de um assunto um pouco polêmico. Na verdade, não vou falar de arquitetura, na verdade, eu vou falar um pouco mais puxando para o urbanismo e puxando um pouco mais para a educação ambiental. Desde já quero pedir desculpa para vocês, mas eu precisava muito entrar nesse assunto, eu precisava muito debater esse assunto com vocês. O Brasil está passando por uma grande transformação, uma grande mudança política e tudo mais. Mas a gente também precisa se posicionar com relação a muitas coisas que estão acontecendo. Quem me conhece sabe que eu não levanto bandeira partidária, não levanto bandeira política e tudo mais. Na verdade, eu me mantenho muito calado com relação a todas as minhas ideologias políticas e tudo. Mas nem por isso quer dizer que eu esteja alheio a tudo que está acontecendo, nem isso quer dizer que eu esteja virando as costas para tudo isso que está acontecendo. Mas nesses últimos dias, exatamente no dia 23 de agosto, o nosso querido presidente Michel Temer, ele assinou junto com uma comissão lá do Congresso, na surdina, durante a calada de noite, ele assinou uma lei que diminui a área legal da Amazônia. Ele permitiu que uma área fosse distribuída para que as pessoas pudessem explorar tanto minério, quanto madeira, quanto pecuária e tudo mais. Essa área ela fica entre o estado do Pará e o estado do Amapá. Ele corresponde mais ou menos ao tamanho do estado do Espírito Santo e é maior do que a Dinamarca, por exemplo. Então é uma área muito grande, é uma área onde se encontra grandes reservas minerais. Essa área já foi resguardada desde 1984, lá no governo Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. Ela é conhecida como RENCA, Reserva Nacional do Cobre e Associados. E é uma área ali que realmente é muito importante. Mas essa área ela foi resguardada para que em um momento em que o país estivesse precisando, em um momento em que o país estivesse passando por uma grande crise, eles pudessem explorar aquela região. Mas não foi bem o que aconteceu. O que o nosso querido presidente fez? Na surdina da noite, ele liberou um decreto de lei que liberou a área de exploração, e ele vai simplesmente privatizar essa área, ele vai leiloar essa área aí para que várias empresas do mundo todo possam explorar. Essa é uma política muito comum, principalmente nos governos neoliberais e tudo mais. Isso tudo seria muito legal se tivesse havido uma discussão com a população, se a população tivesse direito de opinar, se a população, se de repente houvesse um plebiscito e fosse discutido isso para todo o país, mas não foi. Isso foi feito na surdina. E o pior ainda, nós fomos os últimos a saber que isso aconteceu. Por quê? O nosso querido ministro da mineração, ele foi lá no Canadá e falou para todo mundo, para um grupo de pessoas que tinham interesse em explorar essa terra, há 5 meses atrás, foi lá e falou que eles iam fazer isso, e o nosso querido presidente, na surdina, foi lá e aprovou. Isso é uma articulação feita pelo próprio filho do Sarney, que é senador lá pelo estado do Amapá. Mas o que isso implica dentro da nossa vida, o que isso implica dentro da nossa região, o que isso tem a ver com a arquitetura? Nós, como arquitetos, nós somos agente transformador de uma sociedade. Quando nós fazemos um prédio, quando nós pensamos a cidade, quando nós pensamos o urbano, nós estamos ali sendo como um agente transformador, a gente está ali fazendo com que melhore a qualidade de vida. Um dos maiores objetivos do arquiteto é que ele venha trazer qualidade de vida para as pessoas que vão morar, que vão usufruir daquele local. E quando nós pensamos numa situação dessa, nós vemos passar um filme de novo na nossa mente. Por exemplo, quando foi criada a Serra Pelada, por exemplo, quando foi liberada para que houvesse aquela exploração, a quantidade de pessoas que saíram de vários lugares do Brasil e foram para aquele local e viveram em situação de submundo, uma situação totalmente degradante, uma situação que não tinha qualidade de vida nenhuma, construíram cidades, formaram-se cidades sem infraestrutura nenhuma, sem oportunidade nenhuma de crescimento e tudo mais. E nós vemos ali, depois que acabou a Serra Pelada, nós vimos uma grande multidão de pessoas sem emprego, sem trabalho e tudo mais. Por quê? Porque eles não pensaram, não se pensou uma cidade, não fez-se algo planejado. O segundo ponto que nós temos que levar em consideração é que essa região vai ser uma região de exploração. Tudo que vai sair daquele local vai ser manufatura. A gente não vai sair, as empresas que vão explorar todo esse cobre, todo esse aço, todo esse minério não vai trazer benefício nenhum para a nossa região, porque esse minério ele vai sair daquele local e vai embora para vários lugares do mundo, vai para o Japão, para a China, vai para outros países, e lá eles vão beneficiar, transformar em computadores, transformar em equipamentos e voltar ainda mais caro para nós.
se houvesse uma política realmente pensando na economia, ia se pensar uma cadeia de produção, onde aquele minério fosse extraído dali e houvesse incentivo para que fábricas viessem para cá para o Brasil e aqui construísse, e aqui fabricasse esses produtos e aqui a gente pudesse beneficiar mais de produtos de qualidade com baixo preço. E não como é isso, o ouro, o minério sai todo daqui, vai para fora e volta um absurdo de caro, e a população não consegue comprar, e a grande parte da população não tem benefício nenhum. O que vai acontecer? Cidades vão ser formadas, área ambiental, reserva indígena, reserva quilombola vão ser destruídas, rios vão ser assoreados e tudo mais. Vai ser aí mais uma serra pelada em que vai ter um grande buraco. O estado do Amapá já teve um problema muito sério com a Serra do Navio, que não existe mais navio, existe somente um buraco lá. Então tem tudo isso, não só pelas questões políticas, mas pelas questões sociais, pelas questões ambientais, e nós não estamos fora disso. Nós não temos que nos achar que isso realmente vai ser bom. Seria bom se realmente trouxesse benefício para toda a população, para que a população indígena que mora ali, que luta ali para que pudesse ser conservada aquela área da nossa Amazônia, para que pudesse ser conservada aquela região, a cultura e tudo mais que ali existe, aí sim seria importante para nós. Como o arquiteto pode pensar? Como é que nós podemos fazer com que isso não aconteça? Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei quais são as formas que nós podemos intervir nisso, mas nós como arquitetos, mesmo que seja arquitetura de interiores, mesmo que nós possamos dizer que nós não trabalhamos com urbanismo, que nós não pensamos o urbanismo, nós temos que pensar sim de como a qualidade de vida, como a nossa população pode crescer e como a nossa população pode melhorar. Isso que está acontecendo é um absurdo. Virar as costas para isso também é um absurdo, e é papel nosso como arquitetos, papel nosso como profissionais que estamos querendo crescer também no mercado. Todo mundo quer ter oportunidade, todo mundo quer ter oportunidade de crescer. Eu creio que muitas cidades vão florescer ali, muita gente vai movimentar dinheiro, mas não é a cadeia certa de se movimentar o dinheiro, não é a forma certa do que o desenvolvimento humano e social possa acontecer. Nós como arquitetos nós não estamos alheios a tudo isso, nós como profissionais nós não estamos alheios a essas mudanças, essas transformações que estão ocorrendo na nossa cidade, e principalmente para nós que estamos aqui tão perto da Amazônia, nós não podemos virar as costas para que isso está acontecendo. Parece ser um discurso muito político, parece ser um discurso altamente político, ainda tenho muito que ler sobre isso, ainda tenho muito que pesquisar sobre isso, fazer textos e muito mais. Eu quero poder contribuir de alguma forma, mas assim como nós fizemos aquele vídeo alguns dias atrás falando sobre a AME, sobre a questão de nós virarmos as costas para o Rio, virarmos as costas para a cultura da nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa cidade, nós também não podemos virar as costas para essa situação. Mais uma vez nós estamos sendo roubados, mais uma vez nós estão levando uma parte de nós. Como diz uma música muito famosa aqui em Belém, que é Belém para Brasil, que estão tirando toda a nossa cultura, estão matando aos poucos toda a nossa região. E o que é pior, pessoas que foram eleitas pelo povo, pela população, que estão ali roubando a própria população que os elegeu. Então não acho justo, não acho certo, não estou levantando bandeira política. Continuo meu discurso em que eu prefiro me abster de discussões políticas, mas hoje eu não posso ficar calado diante dessa situação. Então existe uma petição para que o presidente possa sair e tudo mais. Eu não vou entrar nesses detalhes, eu não vou entrar nesses méritos, mas se você quer conhecer um pouco mais sobre essa situação, se você quer conhecer um pouco sobre essa lei, eu vou deixar o link aqui para que você possa se informar, porque acima de tudo, você tem que se informar. Esse ateliê criativo é totalmente diferente. Eu quero pedir desculpa para você que me segue e não gosta desse discurso político. Eu quero te pedir desculpa porque isso não vai acontecer com muita frequência. Isso não vai acontecer sempre, mas sinceramente, eu como arquiteto que passei durante muito tempo fazendo pesquisa nessa área de urbanismo, passei muito tempo indo para cidades do interior, trabalhando com plano diretor, trabalhando com plano de ação para o desenvolvimento urbano e social dessas cidades. Eu não posso virar as costas, porque tudo que eu escrevi naqueles meus artigos, porque tudo que eu escrevi no livro que eu participei, vou estar jogando tudo isso fora, vou estar jogando meu diploma fora. Então, eu como arquiteto, eu estou aqui hoje defendendo essa bandeira, que não podemos deixar com que isso aconteça, não podemos deixar com que roube a nossa Amazônia. Então,
leia sobre o assunto, discuta sobre o assunto, ouça podcast. Eu estou esperando muitos podcasts aí, estou esperando o Mamilos vir com um podcast sobre isso, o Anticast, estou esperando muita coisa sobre isso e eu quero ler e estudar mais sobre isso para que eu possa me informar também, tá certo? Então, mais uma vez, me desculpa se eu fui chato nesse vídeo, mas eu não poderia ficar calado, tá certo? Um grande abraço, até semana que vem, um abraço, tchau!